Eu vou ler o texto e os irmãos podem acompanhar também a leitura desse texto. Filipenses 4:8, em que pensar, diz assim as Escrituras Sagradas. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Eu vou ler novamente, só que na nova versão internacional, porque ele, na tradução, ele dá uma tônica interessante, mudando o verbo, em vez de colocar o pensamento no fim, ele coloca já como imperativo no começo, dizendo assim: finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que há de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor. Vamos orar ao Senhor? Amado Deus, nós te louvamos porque o Senhor nos dá a oportunidade de agora, no final de tarde, início da noite, estamos reunidos como igreja aqui nesse lugar, Senhor. Já cantamos louvores ao Senhor, já tivemos oportunidade, Deus, de consagrar dízimos, ofertas, de arrependermos-nos dos nossos pecados e sabemos que o Senhor é um Deus perdoador. Tivemos testemunhos tremendos da Tua bondade e da Tua graça. E agora, Senhor, nós nos debruçamos na Tua palavra e pedimos que o Senhor, por misericórdia, fale conosco. Dá-nos a sua santa instrução, Senhor. É o que nós precisamos nessa noite em Cristo Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Enquanto eu estava estudando para escrever esse primeiro sermão da nossa série sobre a saúde mental, eu li uma reportagem que afirmava o seguinte: um levantamento realizado pelo Ministério da Saúde mostra que de 2014 a 2024, os atendimentos relacionados a transtornos de ansiedade no SUS aumentaram quase 2.500% entre as crianças de 10 a 14 anos. Foram 1.850 atendimentos em 2014, frente a 24.300 atendimentos no ano passado. Entre os adolescentes de 15 a 19 anos, o avanço foi ainda mais acentuado, de 3.300%, saltando de 1.534 atendimentos em 2014 para 53.514 atendimentos no último ano. Segundo especialistas, a exposição prolongada a dispositivos eletrônicos pode estar contribuindo para a deterioração da saúde mental de toda uma geração. Interessante isso. Também há poucos anos, nós passamos pela dura experiência da pandemia, que veio carregada com as suas incertezas, medos, lockdown. Alguma vez na sua vida você imaginou que você seria obrigado a ficar preso dentro de casa, teria medo de ir no mercado, teria medo de ir na farmácia, teria medo de sair na rua? E agora essa semana o líder lá da OMS disse que não mandou ninguém ficar em casa, disse que não mandou fechar nada. Você descobriu que você ficou em casa porque você quis. Ele disse que não mandou ninguém fazer nada disso. O senhor Tedros Adhanom, que é o líder da OMS. Então você percebe que foi um período de incertezas, porém, para além da saúde física, esse período adoeceu a mente de muita gente. Não foram poucas as pessoas que ficaram neuróticas, outras depressivas, outros tantos com uma espécie de paranoia, desenvolvendo estágios conhecidos como transtornos dos mais diversos. E no período da pandemia explodiram os transtornos de ansiedade, os obsessivos compulsivos, transtornos alimentares, transtornos relacionais. Surgiu um medo absurdo de tudo. Parece até que haviam inventado a morte no ano de 2020. Até 2019 a morte não existia. Em 2020 apareceu a morte e ia acabar com a humanidade. Não que não morreram muitos, e morreram, e perdemos queridos, mas depois continuamos perdendo queridos. Deus continuou o curso de todas as coisas.
Sem sombra de dúvidas, em nenhum outro momento da história, nós tivemos tanta demanda por atendimentos psicológicos e tantas pessoas sendo diagnosticadas com transtornos dos mais diversos no seu comportamento e nas suas emoções. E, por consequência, muitas pessoas sendo medicadas para tratar doenças que sequer existem. As pessoas estavam tão ansiosas, desesperadas, iam para os médicos para tomar um remédio para uma doença que nem existia. Dr. Charles Rhodes afirma que muitas pessoas diagnosticadas com alguma forma de transtorno e que são tratadas por medicamentos continuam a sofrer. Porque como não existem exames laboratoriais ou outros meios físicos que possam ajudar os médicos a fazerem um diagnóstico seguro, as pessoas são medicadas em questões meramente emocionais e não fisiológicas. Não são poucas as pessoas que falam, olha, eu não consigo dormir, eu estou com uma ansiedade, o médico dá um remédio para você dormir, porque não tem outra coisa para fazer. Ele faz todos os exames, dá tudo ok, você não tem um problema nenhum. Mas você quer dormir, ele dá um remédio para dormir. O problema é que quando você acorda, a ansiedade está lá dentro ainda. Por quê? Porque a nossa alma não toma comprimido. Quem toma comprimido é o nosso corpo. Todos os elementos que você toma como medicamento, eles vão agir no seu corpo. A sua alma não. A sua alma pertence a uma outra categoria. Ainda o Dr. John Babler afirma que os transtornos mentais e de personalidade, na forma como são diagnosticados hoje nós temos um padrão diagnóstico. Tem inclusive um livro que toda a América usa, que é o guia do DSM, que é o guia médico da Sociedade dos Estados Unidos. A forma como é diagnosticado hoje pelo DSM não faz parte de uma ciência médica objetiva. O que é a ciência médica objetiva? Agora há pouco, nós tivemos a Cris e o Joaquim falando aqui no testemunho, que a Cris tinha algumas coisas, foi ao médico, e o médico fez o quê? Exames. E você faz um exame e aparece uma dúvida, e o médico pede um outro exame. E você tira sangue, você faz ali PET scan, exame de imagem interna e externa. Os transtornos mentais não entram nessa categoria. Onde está a mente? Já parou para pensar nisso? O que é a mente? Não, pastor, a mente está no cérebro. O cérebro é um órgão físico. A mente está onde? A mente é o que nós somos. Cada um dos problemas identificados como transtornos tem a ver com o relacionamento do indivíduo com Deus, com outros seres humanos e com as circunstâncias que o cercam. O que o guia diagnósticos tem identificado como transtornos mentais, as escrituras diagnosticam como transtornos espirituais, questões da alma. Diante disso, o que nós poderíamos dizer que é saúde mental? Então, você já está informado de como as coisas têm acontecido, mas o que é saúde mental? Será que a saúde mental é apenas algum tipo de assentimento emocional, no qual nós nos sentimos bem em alguma circunstância específica da vida? Será que é isso que é saúde mental? Na verdade, meus irmãos, saúde mental vai muito além de aspectos meramente emocionais, perpassando a própria questão fisiológica, sim, onde as faculdades cerebrais, ou seja, as sinapses entre os neurônios estão em pleno funcionamento, até o estado de conseguir estar emocionalmente estável diante das circunstâncias mais variadas da vida, sejam elas adversas, como perdas, tristezas, luto, ou sejam elas as circunstâncias mais felizes, como sucesso, fama, status, felicidade. Tem gente que não pode sofrer nem a perda, nem está feliz demais, que ele se afasta de Deus, ou que aquilo enche o coração de ansiedade. Poderíamos dizer que a saúde mental é um estado global, ou um estado holístico, que abrange todo o conteúdo geral de quem nós somos, de forma que consigamos estar estáveis e saudáveis em toda e qualquer situação. Mas como eu alcanço esse estágio, pastor? A Bíblia pode me ajudar nisso? Se ela pode, como ela pode fazer? Eu acredito que você já tenha ouvido esse ditado bastante antigo, que diz, mente vazia, ou melhor, cabeça vazia. Então você já ouviu o ditado, né? Fiz o teste hoje cedo também, todo mundo tinha ouvido. Cabeça vazia, oficina do diabo.
Porém, a grande verdade é que a nossa cabeça, a nossa mente nunca está vazia. A mente nunca está vazia. Ela sempre está ocupada por alguma coisa com a qual ela foi alimentada anteriormente. Ainda que esse alimento seja o próprio pecado que habita em nós. A mente nunca está vazia, ela sempre irá tomar decisões, ela sempre irá gerar emoções de acordo com aquilo que ela já experimentou. A mente humana sempre repousará sobre alguma coisa. O apóstolo Paulo sabia disso muito bem, e é por isso que ele queria se assegurar que tanto os irmãos filipenses, a quem foi dirigido essa carta primeiramente, mas também nós e todos os cristãos que servem a Cristo Jesus, que nós coloquemos as nossas mentes não nessas coisas subjetivas, mas em coisas objetivas. É uma lei da vida que, se um homem pensar em algo com frequência ou persistência, chegará um momento em que ele poderá deixar de pensar nisso, e os seus pensamentos correrão como um trem sobre o trilho. Talvez num dado momento você precisa pensar sobre alguma coisa. Vou lembrar você, quando você aprendeu a dirigir. Quem lembra aí de quando aprendeu a dirigir? Tem gente que já dirige há muito tempo, outros já até desaprenderam, né? Hoje com os carros automáticos, a gente desaprende um pouco. Você sai de um carro automático, vai para o manual, você anda 5 esquinas na primeira marcha e acha que o carro está ruim. Mas é a gente que desaprendeu a dirigir. Mas quando você aprendeu a dirigir, você lembra a dificuldade e as preocupações que eram acelerador, embreagem, freio? Para engatar a ré era um negócio do outro mundo. Você lembra toda a insegurança de sair no trânsito a primeira vez? E é muito espelho para olhar. O da esquerda, o da direita, o de cima. A minha filha, inclusive, esses dias, ela foi guardar o carro dela e o meu estava atrás. E ela esqueceu que tinha espelho e deu uma ré em cima do meu carro, né? No começo é difícil. A gente vai aprendendo assim. Mas você percebe que depois de alguns anos você simplesmente entra no seu carro e não pensa em mais nada disso? É tudo muito automático. Você sequer percebe que você fez alguma coisa diferente dentro do carro. Você simplesmente entra no carro e dirige. Na verdade, você nem pensa no ato de ir ao carro ou preocupação alguma nesse sentido, se torna automático. Por quê? Porque isso é uma lei da natureza. Se você pensa em uma coisa com muita frequência, vai chegar um momento que você pode deixar de pensar. Aquilo se tornou automático para você. Aquilo é como um trem correndo num trilho. E é por isso, irmãos, que a Bíblia nos fala muito sobre a importância do que habita a nossa mente humana, porque vai ter hora que a gente vai fazer as coisas e nem vai pensar mais, aquilo virou automático. Olha o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 2: e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da sua mente. É preciso renovar aquilo que está na nossa mente, para que possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. De fato, é de grande importância preocuparmos-nos com o que habita as nossas mentes. Afinal, o que vem do nosso interior determinará o que nós expressamos com as nossas palavras e com as nossas ações. Sabe por que você faz aquilo que você faz? É porque de alguma forma você já alimentou a sua mente daquela forma. Sabe por que você responde da forma como você responde? Sabe por que você pensa naquilo que você pensa? É porque você alimentou a sua mente com isso. Dr. David Powlison afirma que a Bíblia sempre tem a oferecer uma melhor compreensão das experiências, comportamentos, pensamentos, emoções e atitudes que as psicologias modernas alegam explicar. As psicologias chamam a atenção por descreverem com certa precisão como as pessoas se sentem, como elas pensam, como elas agem e como elas vivenciam as situações. A psicologia traz uma aura de verdade quando ela traz aquela ideia carregada de ciência, e essa é a isca, diz o Dr. David Powlison. O anzol é a explicação falsa. Com frequência, os anzóis populares trabalham os mesmos conjuntos de sintomas, usando um pouco de jargão técnico que dá a ilusão de um poder explanatório mais profundo. Por exemplo,
Quando você vai lá, todo dolorido, por dentro e chateado, e dentro do seu mundo, e aí alguém fala, você tem baixa autoestima. Isso te parece algo científico. Ou então alguém diz que o seu filho tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Você fala, deve ser muito sério um negócio desse. Diga-se de passagem, irmãos, falei pela manhã e falo agora à noite. Orem, porque eu escrevi uma tese no mestrado sobre como aconselhar biblicamente os pais que os filhos foram diagnosticados com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? E pela graça de Deus vai transformar num livro até o final do ano, se o Senhor assim permitir. Ore por isso, por favor. Mas quando alguém chega com um diagnóstico assim para você, você assusta. Fala, o seu problema é de codependência ou uma família disfuncional. Esses são exemplos de alguns jargões. Esses termos, na verdade, não fazem nada mais do que resumir certo conjunto de sintomas incômodos. Embora aleguem descrever causas básicas reais dos problemas, não são. Quando você vê alguém diagnosticando uma criança com TOD, até minha filha riu hoje de manhã, pai, é TOD, é toque. Eu falei, tem o toque e tem o TOD. Né? Tem o Nescau também, mas o TOD é diferente. Né? TOD é transtorno opositor, aquela criança que não aceita a correção do pai de jeito algum. No meu tempo, tinha umas terapias assim, diferenciadas. Talvez alguns de vocês já passaram por essas escolas terápicas, né? Eu lembro que pela manhã alguém citou a cinta. Eu falei, a cinta já é uma terapia um pouco mais moderna. Eu sou do tempo daquela terapia varinha, né? Resolveu o transtorno de muita gente. Muitos da nossa geração não cresceram transtornados por conta dessa terapia. Detalhe, é uma terapia com prescrição bíblica. Quem prescreve é o Criador. Pai, não afaste a correção, a varinha do seu filho. Mas você já percebeu como hoje em dia, pais modernos cristãos dão mais ouvido a pessoas que nasceram de 50 anos para cá do que aquele que nos criou, que diz que no nosso coração habita a loucura, estultícia é loucura, e que para que nós afastemos a loucura, é preciso da varinha, claro irmãos, bem controlada, com amor, lembra? A varinha não é para tirar o estresse do pai, é para educar o filho, é para mostrar que o pecado causa dor, é para mostrar que por causa dos pecados o Salvador foi à cruz do Calvário. Mas muitos preferem ouvir os educadores modernos, é só você ver a geração dos educadores modernos. Há uns tempos atrás, me falaram de um documentário, que eu falei, eu preciso ver. Eu fui ver o documentário, consegui assistir o absurdo de uns 3 minutos, mais ou menos assim. Que era o documentário sobre a mãe de um cantor da minha época, chamado Cazuza. Alguns vão lembrar dele. De fato, ele era um poeta genial, enquanto poeta. Porém, um devasso. Um homem completamente avesso a qualquer tipo de padrão de moralidade. E nesse documentário exaltava a sua mãe. Que mãe boa! Deixou o filho fazer o que queria. Morreu drogado e com AIDS por causa de uma promiscuidade profunda. É isso que a gente quer para o nosso filho? Eu prefiro ser considerado um péssimo pai, desde que eu eduque os meus filhos no caminho do Senhor. A gente precisa pensar nessas coisas, porque o mundo está assim. O texto que nós lemos, irmãos, para a nossa meditação hoje, nessa série que nós estamos iniciando, ele é conhecido pelos comentaristas como o parágrafo da Bíblia sobre saúde mental. Aqui o apóstolo Paulo apresenta uma lista de virtudes que poderiam muito bem ter saído de uma pena de um moralista grego ou até aparentarem uma questão de moralismo, mas não é. Paulo não está tratando de moralismo quando ele diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês.
O próprio caráter cristão dessa exortação é evidente quando, no final do versículo 9, se você tiver com a sua Bíblia aberta ali em Filipenses 4, já no final do versículo 9, o apóstolo Paulo diz que o resultado dessas virtudes no coração é que o Deus da paz estará com vocês. É também evidente pelo fato de que o apóstolo Paulo declara ali no versículo 9, que estas coisas foram ouvidas e foram vistas na vida dele. Era um homem que praticava essas qualidades espirituais. Sem dúvida, os filipenses tinham sido testemunhas vivas de como Paulo vivia no seu cristão. E veja bem, irmãos, se a mente é colorida segundo a cor dos nossos pensamentos, aquilo em que uma pessoa pensa dá personalidade à sua vida, é aquilo que ela é. Assim como é necessário uma boa alimentação para a saúde física, também é necessário que haja um conjunto de bons pensamentos para que a saúde mental e espiritual seja desenvolvida. Desculpe a má palavra, mas se você passar o tempo todo pensando em porcaria, sua mente vai estar preparada para isso. A internet é um ambiente interessante. Esses dias eu estava vendo uns videozinhos de alguns pastores que esbarravam no púlpito e falavam um monte de palavrão. Eu assustei até, diga-se passagem. Um monte de pastor falando palavrão, assim, assustador. Mas por que se fala palavrão? Porque num dado momento você está sendo exposto àquilo. Pega uma criança e começa a colocá-la num ambiente onde a linguagem é torpe. Tem muito pai que reclama disso, né? Quando o filho vai para a escola, ele volta falando umas coisas, e você fala, meu Deus. E geralmente fala quando o pastor vai visitar. Pastor, isso aqui a gente não faz. Sabe, é uma defesa. Acontece, os filhos são campeões de fazer isso, né? A pessoa, não foi aqui, pastor. E a gente sabe que sai para outros ambientes. Mas por que ele fala aquelas coisas? Porque ele ouviu aquelas coisas. Mas perceba, quando aquilo começa a ser um alimento constante, lembra o que nós falamos? A atitude se torna automática. Então Paulo sabe que se você quiser ter uma mente sã, você precisa alimentá-la de coisas que são sãs. Quando o apóstolo Paulo apresenta essa lista com 8 virtudes, verdade, respeito, justiça, pureza, amabilidade, boa fama, virtude e louvor, o que ele tem na mente é que nós coloquemos para dentro de nós cada uma dessas coisas para que elas se tornem automáticas na nossa vida. E veja bem, em seguida Paulo exorta os filipenses a pensar dessa forma. Detalhe, irmãos, não é uma sugestão. Paulo está dando uma ordem aos irmãos, é imperativo, pensa nisso. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: leve essas coisas em consideração. Em vossas decisões, considerem essas coisas. Quando você for falar algo para alguém, quando você for decidir alguma coisa, decida de acordo com esses parâmetros. Por isso que esses parâmetros precisam estar muito bem dentro de nós. Paulo diz: colocai as vossas mentes nestas coisas e tentem fixá-las no pensamento de vocês. Planejem, trabalhem de acordo com tudo aquilo que está sendo expresso aqui. Mentes disciplinadas na palavra vão encontrar o caminho da vida diária, exposto no ensino e na prática, tanto do apóstolo Paulo como de todas as escrituras. E nesse caminho essas mentes vão experimentar a realidade da presença de Deus, de quem procede a paz. E uma mente que repousa em Deus é uma mente saudável. Não há saúde mental sem uma vida com Deus. Agostinho de Hipona, Agostinho tem vários livrinhos, eu recomendo que você leia alguns. Tem 2 que eu amo demais, livretinhos pequenininhos. Se eu não me engano, os 2 estão gratuitos na internet, você baixa em PDF, gratuitamente. Um deles é Solilóquios, eu sei que o nome é estranho, mas são os pensamentos de Agostinho. E no outro é as Confissões de Agostinho. Ah, irmãos, que coisa linda, belíssima. E Agostinho de Hipona, nas suas Confissões, ele diz que a nossa alma não encontrará descanso enquanto o descanso não for Deus. A alma de ninguém encontrará lugar seguro
seja no dinheiro, na riqueza, na fama, no sucesso, enquanto essa segurança não estiver nos Deus eterno. O apóstolo Paulo entendia a influência que os pensamentos exercem sobre a vida humana. O que uma pessoa permite que ocupe a sua mente vai mais cedo ou mais tarde determinar as suas palavras e as suas ações. Por isso nos diz que enchamos as nossas mentes com pensamentos verdadeiros, honestos, justos, puros, amáveis, de boa fama, virtuosos e dignos de louvor. Nós temos tido problema com os nossos pensamentos e com sonhos ilusórios? Então nós devemos substituir os materiais daninhos pelos quais nós temos alimentado as nossas mentes e trocá-los por materiais úteis, pela leitura da palavra de Deus, pela oração. Irmãos, o Senhor nos tem dado gratuitamente um meio maravilhoso, que é a igreja. Todo domingo você tem pelo menos uma escola bíblica dominical e 2 cultos. Você pode vir no culto da manhã e vir à noite para conferir se o pastor pregou o mesmo sermão. Vem de manhã e anota, e vem à noite e confere. Todo sábado seus filhos têm alimento sólido num culto da juventude, onde a palavra é pregada, diga-se passagem, está sendo exposto o livro de Apocalipse. Vinícius tem pregado, Felipe vai pregar, o Léo vai pregar, eu vou pregar. Então expondo, versículo por versículo, o livro de Apocalipse. Durante a semana você tem as reuniões acontecendo nas casas. E muitos irmãos têm recebido e têm participado e são alimentados na palavra. Então, se nós estamos com alguns problemas com a alimentação que temos recebido, a gente precisa mudar o prato. Sabe aquela pessoa que foi diagnosticada com intolerância à lactose? Se ele continuar comendo queijo, leite, iogurte, doce de leite, deu vontade de comer um docinho de leite aqui, né? Ele vai passar mal. O que ele precisa fazer? Mudar o seu cardápio. Para que as nossas mentes sejam sãs, a gente precisa mudar o cardápio daquilo que a gente se alimenta. E não há nada melhor do que a palavra de Deus. É por isso que hoje, irmãos, nós vamos estudar sobre a primeira dessas virtudes. Eu sei que a introdução foi meio longa, até falei hoje pela manhã, porque na verdade essa é a introdução de toda a série, falando sobre a importância da nossa mente, de nós guardarmos a nossa mente. Mas agora nós vamos repousar um pouco mais as nossas mentes na primeira das virtudes recomendadas pelo apóstolo Paulo, a qual é a verdade. Paulo diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que for verdadeiro. Mas o que é a verdade, irmãos? Será que a verdade é um conjunto de crenças e sentimentos sobre alguma coisa, ou que seja objetivo ou não? Será que a verdade é aquilo que eu digo que ser a verdade? A verdade, meus irmãos, é algo absoluto. A verdade é algo que é aferível, que é real, que é inegociável. A verdade é algo que é imutável e invariável, e que não se contradiz. A verdade é única, não há possibilidade de existir duas verdades contraditórias acerca de uma mesma coisa. Se você olhar aqui para esse copo, e alguém falar que aqui é transparente, outro falar que é azul, ou ele é transparente ou ele é azul. Ele não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Pau é pau, pedra é pedra, homem é homem, mulher é mulher. Eu lembro-me que, certa feita, eu vi um desenho que tentava relativizar a verdade. E qual era o desenho? Tinha um número 6 desenhado no chão, e tinha 2 pessoas, cada um de um lado. E um dizia, é 6, o outro dizia, é 9. E aí a pessoa falava, olha, tudo depende do ponto de vista. Isso é mentira, ou é 6 ou é 9. Isso é aferível. Se aquele que está do lado do 6 pegar aquele número e for comprar algo que custa R$9, ele não vai comprar. Porque se for 6, não é 9, 6 é 6. E aquele que está no lado do 9, se for comprar alguma coisa que custa 6 e o outro não lhe der o troco, ele vai querer. É impossível que uma coisa seja duas ao mesmo tempo. A verdade é única, não depende do nosso ponto de vista. A verdade é verdade por si mesma. E ela tem valor distinto assim. Por isso, irmãos, uma mente alimentada pela verdade precisa saber 3 coisas que nós vamos repousar aqui.
A primeira delas é que uma mente alimentada pela verdade precisa saber que Deus é a fonte da verdade. Guarda isso na sua cabeça. A verdade não é o que eu digo, não é o que a igreja diz. A verdade não é o que os cientistas, os sábios, os filósofos, os mais estudiosos dizem. A verdade é o que Deus determinou para ser. Todas as demais pessoas que lidam com a verdade emprestada, porque ela já existe, não fomos nós quem a criamos. Deus é a primeira verdade que deve habitar no pensamento humano. Ele é o criador de todas as coisas que são existentes. E Ele fez esta criação de maneira justa e sábia. Se algo é verdadeiro é porque Deus fez, Deus criou. Deus fez tudo muito bem ordenado e determinado, desde as coisas mais simples às coisas mais complexas. Ele determina as espécies dos animais, o gênero das pessoas, a função do ser humano em relação a toda a obra criada. Deus determinou o céu, a estrela. Deus determina a hora que o sol nasce, a hora que ele se põe. Deus determinou a quantidade exata de oxigênio para que nós vivamos nesse mundo, independente do número de pessoas que aqui habitam e respiram. É Deus quem chama as estrelas pelo nome. Deus estabeleceu a distância correta, exata entre a terra e a lua, de maneira que as marés são controladas pela lua. E não apenas as marés, as próprias irmãs que tiveram seus filhos sabem dessa experiência. Lembra quando o médico falou, o nenê vai nascer tal dia? Aí ela encontra uma irmã mais experiente e fala, vai não. Por quê? Porque vai mudar e mudou a lua, o nenê. Isso não é coincidência, irmãos. Isso faz parte de uma mão criadora, detalhista, que determinou a verdade sobre nós. Deus é um Deus criador que nos colocou a uma distância exata do astro-rei Sol, por exemplo. Se tivéssemos alguns quilômetros mais perto, todos estaríamos mortos e queimados. Ou melhor, nem haveria vida aqui na Terra. Alguns quilômetros mais distantes também não haveria vida, porque aqui seria uma grande calota glacial. A verdade emana de Deus, muito melhor dizer, a verdade é a verdade de Deus, porque a verdade deriva de Deus. Ele é o criador da verdade. A verdade só é verdade porque Deus fez assim. Não é porque eu acho, é porque Ele fez. A expressão que o apóstolo Paulo usa aqui nesse texto, de tudo que é verdadeiro, ela tem a sua raiz nesse Deus. É como se Paulo estivesse dizendo assim, tudo aquilo que emana de Deus é verdade. E tudo isso você precisa colocar dentro da sua mente, sabendo que Deus criou a verdade. A verdade é determinada por Ele em todos os seus aspectos. O homem vai, pela graça maravilhosa de Deus, aprendendo a verdade. O homem vai, pela graça maravilhosa de Deus, desfrutando dessa verdade, onde nós vamos vendo Deus se revelando a nós maravilhosamente. Mas a verdade já está determinada por um Deus que criou todas as coisas. Acabamos de cantar aqui. Por exemplo, nós somos quem Deus diz que nós somos. Você não é o que você quer ser. Isso é o que Deus determinou. E nós estamos vivendo num mundo louco, irmãos. A gente precisa voltar para Deus. Nós estamos vivendo num mundo... hoje, a loucura do mundo chegou a tal nível que o grande problema já extrapolou ao fato de um homem achar que é mulher e uma mulher achar que é homem. Já tem gente achando que é bicho. Essa semana eu vi 2 videozinhos que eu tive que rir, né? Mas é daquele que seria cômico se não fosse trágico, né? Uma mãe mandou uma criança fazer alguma coisa, lá de casa, assim, faz isso aqui e tal. A criança falou, não, eu não vou fazer não, porque eu não sou um ser humano. Eu sou um therion. Eu fui ver o que é. O que é therion? Eu sou um bicho. Eu sou um ser humano, mas eu me vejo como um bicho. A mãe fala, você é um therion? O que você é? Sou uma formiga. E formiga não lava a louça. A mãe
formada em biologia da vida. Falei, mas formiga também não tem roupa, vai lá, arranca essa roupa. Formiga também não tem quarto, sai desse quarto, vai lá para fora. E tem 2 baratas lá fora, pode comer, porque formiga come barata. E agora, sarou a criança. Outro vídeo, isso está na internet, você pode ver lá e é verdade. 2 homens, na sua loucura, andando de carro, são parados por um guarda de trânsito nos Estados Unidos. O guarda fala, carteira de motorista. Não, não tenho, porque eu sou um gato. Eu confesso que eu admirei a paciência do policial ali. Aquele homem, eu acho que ele ganhou o dia na paciência. Aí o policial, você é um gato? Ele falou, não, eu sou um gato. Aí o policial se dirigiu ao companheiro do lado. Falou, então, me dá o certificado de que você é dono desse gato aqui, porque aqui no nosso estado não tem habilitação para bicho, e nós vamos chamar a carrocinha, e vai vir buscar esse gato aqui, e esse gato vai ser preso na jaula e só sai de lá castrado. Aí esse que estava dirigindo virou para o lado e falou, e o que eu faço agora? Eu falo, pena que o vídeo acabou ali, que eu queria ver qual seria a decisão. Nós vivemos em um mundo louco, enlouquecido pelo pecado. Sabe qual que é o grande problema disso? Nós já temos uma certa idade, uma maturidade, e a gente olha isso, não pode. Você já parou para pensar que efeito isso tem sobre os nossos filhos? Já parou para pensar o efeito que isso vai ter sobre as crianças, que estão crescendo vendo essa loucura diariamente? Nas televisões. Deus tem tudo determinado, quem nós somos, como nós devemos agir, quais são os nossos relacionamentos, com quem, e a forma como nós devemos adorar. Diga de passagem, tudo isso tem a ver com adoração. Paulo já acusara e já asseverara isso em Romanos 1. O homem deixou de adorar a Deus, o Criador, e passou a adorar a sua criação, e passou a adorar os prazeres, e passou a adorar a si mesmo, e enlouqueceu. E Paulo dá uma sentença duríssima em Romanos 1. E ele diz, e por isso Deus os entregou. Você entende quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno? Contra o que nós estamos lutando? Nesse mundo, irmãos, há muitas coisas que são enganosas, ilusórias, que prometem o que jamais podem realizar, que oferecem ao homem uma paz enganosa e uma felicidade que de fato jamais pode ser realizada. O mundo projeta a satisfação do homem nas coisas, nas circunstâncias, nos sentimentos, mas tudo isso é passageiro, é variável. O homem deve colocar sempre seus pensamentos naquilo que tem fundamentos profundos, verdadeiros e não causas fugazes. O homem precisa voltar-se para Deus. Tudo que é verdadeiro, porque a verdade emana de um Deus criador de todas as coisas. Por isso o apóstolo Paulo exorta aos filipenses a meditarem em tudo que é verdadeiro. A verdade se ergue acima da falsidade. A verdade tem sua norma em Deus. Esses dias eu vi um debate muito interessante, se não fosse trágico também, onde 2 pessoas discutiam o que é uma mulher. Já parou para pensar que nós teríamos detalhe? Isso é uma discussão no Congresso. Não é coisinha de internet, não. Congresso. Os deputados que a gente paga absurdo estão discutindo isso. O que é uma mulher? Já parou para pensar que a gente ia ver esse nível de discussão? Aí um dos debatentes diz, mulher é aquilo, quem quer ser mulher? Aí o outro falou, não, mulher é determinada. Como você diz que mulher é determinada? Falei, mulher tem útero, por exemplo. Mulher nunca vai morrer de câncer de próstata. Nunca, jamais. Por quê? Porque ela é uma mulher. Se morrer alguém agora, enterrar, e daqui a 100 anos alguém encontrar a ossada, não vai ter ossada daqui a 100 anos, vamos diminuir, 5, tá bom, né? 100 anos já acabou com tudo. 5 anos alguém encontrar uma ossada,
E você não tem ali roupa, não tem nada. A ciência vai dizer que por esse tamanho da bacia, ou por esse osso específico, ele é um homem ou ele é uma mulher. Não importa o que a pessoa faça com o seu corpo, ele é aquilo que Deus fez para que ele seja. Por isso a verdade sempre se ergue acima da falsidade. A verdade caminha de mãos dadas com a bondade, com a justiça, com a santidade, e alcança o seu clímax na manifestação do Evangelho. A verdade faz parte da armadura de Deus. Efésios 6:4 diz: revesti-vos com a couraça de quem? Da verdade, irmãos, porque o mundo está querendo enfiar mentiras na nossa mente. A gente precisa estar ali com a couraça da verdade. E como nós dissemos, a verdade é objetiva, não é variável, ela é absoluta. A verdade, por ser conferida e provada, ela vem de Deus. Então, irmãos, quando Paulo diz, tudo que é verdadeiro, a primeira coisa que Paulo quer que nós entendamos é que tudo aquilo que é verdadeiro vem de um Deus Criador. A segunda questão que nós devemos ter numa mente alimentada pela verdade é saber que as nossas emoções nem sempre manifestam a verdade objetiva. Nem sempre aquilo que você sente é verdade. Você sente, mas não é porque você sente que é verdade. E aqui nós adentramos mais diretamente a questão da saúde mental. As nossas emoções nem sempre manifestam essa verdade objetiva. Muitas vezes nós cremos em mentiras, nós criamos ídolos, nós nos movemos pelo egoísmo, nós achamos que o mundo está ao redor do nosso umbigo. Quer ver quando você acredita numa mentira? Amanhã, segunda-feira, volta às aulas. O trânsito vai estar maravilhoso, entre as 6h30, 7 da manhã até 7h45, você vai ver como é que vai estar isso aqui. E aí, por um acaso, o seu despertador atrasa, ou não toca, e você sai atrasado de casa, para levar o filho para a escola. Acontece que alguém que nem tem filho na escola, e nem está preocupado com o trânsito, está dirigindo o carro na sua frente, tranquilo. E você no carro todo nervoso, querendo ultrapassar aquela pessoa. E lá no meio do seu nervosismo, você diz assim, mas será que essa pessoa não sabe que eu estou atrasado? Levantou só para atrapalhar o meu dia. Não, ela nem sabe que você existe. Ela está no carro dela, fazendo a viagem dela, com as preocupações dela. Ela não está pensando em você. Ela não acordou de manhã e falou, deixa eu ver, tem alguém que vai levar o filho para a escola. Vou atrapalhar ele hoje. Vou sair, a hora que ele entrar no trânsito, vou pôr meu carro na frente, não vou dar sinal, como é nosso costume de Maringá, padrão. Não vou dar sinal, vou entrar na frente, vou pisar no freio. O sinaleiro, falta 3 para acabar o verde, eu já diminuo a velocidade, para quando estiver no amarelinho eu vou parar. Por quê? Porque eu quero atrapalhar a vida daquela pessoa que está atrás. E às vezes nós ficamos nervosos. Você já percebeu que muitas das brigas de trânsito é assim? Aí a pessoa sai do carro, pega uma arma, dá 2 tiros no outro, aí o outro vem e briga. Por quê? Porque ele acredita que o mundo está numa espécie de elaboração cósmica contra ele. Isso é fruto do quê? Egoísmo. De achar que tudo depende de você. A palavra grega traduzida por verdade aqui, aletes, ela tem um significado que vai além do vocábulo verdade por verdade. Ela tem um significado de verdade em oposição àquilo que é irreal, que não tem fundamento, que é insubstancial, ou verdade em oposição àquilo que é falso. Não é apenas a verdade como um vocábulo comum, é algo que se opõe àquilo que não é real. Deixa eu pegar aqui. 14. Dr. Warren Wiersbe, comentário do reverendo Hernandes Dias Lopes, mas Dr. Warren Wiersbe, ele diz o seguinte, anota essa estatística que é boa. Os norte-americanos são bons de estatística, eles gostam disso. 92%, presta atenção no número, 92% de tudo aquilo que ocupa a nossa mente e nos leva à ansiedade, são coisas imaginárias que nunca aconteceram e nunca vão acontecer. 92% dos problemas que tiram o seu sono não existe. Dá para pensar nisso? E você fica lá, abalado. A advertência do apóstolo Paulo
é contra qualquer espécie de indulgência mental baseada em fantasias ou difamações infundadas. A expressão tudo que é verdadeiro possui qualidades morais de retidão, de confiança em Deus, de realidade em contraposição àquilo que é meramente aparência. Tudo que é verdadeiro vai para muito além de ideologias humanistas ou dos nossos dias. Tudo que é verdadeiro vai de acordo com aquilo que Deus estabeleceu e que são verdades verificáveis, porque o mundo anda louco, irmãos. O problema é que nós não temos desejo de lidar com a verdade. Por exemplo, a verdade que somos pecadores. A gente não gosta desse negócio, não. Pecado, pastor. A gente vem na igreja para ouvir que a gente é bom. Lá no céu a gente vai ser. Aqui é tenso. Somos pecadores, embora redimidos, mas pecadores. Mas nós não gostamos disso, o mundo não gosta disso. Preste atenção naquilo que o Dr. Mark Rushdown diz acerca da questão da culpa do pecado. Ele diz o seguinte: enquanto o homem enxergar a sua culpa como um problema da ciência e não da religião, a influência de Sigmund Freud permanecerá impregnada na mente do homem moderno. Freud foi um arquiteto da mente moderna, um construtor profano, como foram Marx e Darwin. Ele foi também um inimigo da religião, especificamente da Bíblia e dos seus padrões absolutos. Já notou que esse negócio, não existe nada que é absoluto. Ele cria que o teísmo bíblico era a ilusão que compunha o problema de culpa central do homem. Freud queria que o homem aceitasse seu predicamento moral sem referência ao pecado. A motivação de Freud para a psicanálise foi a remoção da culpa em prol da autoaceitação. Faz o que você quer. O que é importante é que você se aceite. Essa ideologia, irmãos, gerou a nova moralidade dos nossos tempos. Seu propósito era dissociar a culpa do pecado, tornando-a um problema da ciência e não da religião ou da fé. Por meio dessa revisão, Freud esperava destruir a religião, mas a remoção da influência religiosa cristã leva apenas à tirania, à medida que o Deus cristão é substituído pelo governo ditatorial da elite científica e do seu pensamento. Quando você não está em submissão a Deus, você está em submissão a um pecador inveterado, seja você ou outra pessoa. Isso é muito sério. O totalitarismo assume o lugar do Deus Trino, à proporção que os governantes científicos buscam controlar cada faceta da vida. A terapia de Freud era um socialismo científico, um sincretismo das agendas científicas e políticas do homem moderno, lá da sua época. Esse texto não está falando de política de agora, não. Ele quer tirar o governo de Deus e colocar outra coisa no lugar. Por isso, irmãos, é fundamental que nós entendamos o chamado do apóstolo Paulo para o pensamento bíblico. Isso é especialmente relevante na nossa cultura. O foco hoje está na emoção, no pragmatismo. E a importância que se dá à reflexão bíblica tem sido minimizada. As pessoas já não perguntam mais, isso aí é verdade? Mas ela pergunta, esse negócio funciona? Isso aí dá certo? Como é que isso aí vai me fazer sentir? Eu vou me sentir melhor assim? Diga-se passagem, tem adentrado as igrejas, viu? Hoje tem muita igreja que a palavra pecado nem existe. Tem igreja, diga-se passagem, que vocês acham que a gente está, às vezes olha para a igreja, não, pastor, tem um monte de defeito. Tem igrejas que tem ala VIP, que você tem que pagar para assistir culto. Já virou show, modernidade. Onde você está lá para se sentir bem. Para o mundo não há mais culpa real. Eles não querem saber mais de pecado. É muito mais fácil você chamar o pecado de doença, porque quando você chama o pecado de doença, você tira a culpa de cima do pecador. A verdade para o mundo está resumida ao que funciona, mesmo que momentaneamente, ao que produz emoções positivas, ainda que não sejam duradouras. Infelizmente, tal pragmatismo emocionalista já está presente na teologia dos nossos dias. Já falei aqui que não são poucas as igrejas que estão muito mais preocupadas em produzir emoções rápidas do que mudanças bíblicas duradouras.
aquele negocinho, rapidão. A teologia do miojo. 3 minutos está pronto. O problema é que ele te mata depois. O problema é que você começou aquilo, você vai morrer de inanição. Mas é rapidinho, é até gostosinho. Às vezes ele se parece com comida e a gente acha que está sendo alimentado. Por isso, temos que nos guiar pela verdadeira verdade. E como nós já vimos, a verdade é o que emana de Deus. É o que está expresso nas Escrituras. Paulo escreve isso ao jovem Timóteo. Na segunda carta, capítulo 3, a partir do verso 14, quando Paulo diz assim: quanto a você, permanece naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja o quê? Perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não é porque a gente sente alguma coisa que essa coisa é real, ela precisa ser aferida pela verdade de Deus. Há muitos medos, muitas preocupações, muitas emoções que estão fundamentadas em corações pecaminosos. Passou na rua, um irmão lá do outro lado não te viu. Você vem, pastor, a igreja não me ama. Por que a igreja não te ama? Porque o irmão passou na rua e não olhou para mim, ele nem te viu. Isso é uma mentira que você coloca no seu coração. E o diabo gosta dessas mentiras. Muitas vezes isso é carregado do egoísmo, de um coração ensimesmado, avesso a uma verdade objetiva que confronte essas mentiras. Por isso que a gente tem visto hoje muitas pessoas ancorando seus maus comportamentos e sentimentos em diagnósticos passíveis, como transtornos. Tem muita gente que está ancorando a vida aí no tal do transtorno. Por quê? Porque você está doente, não tem culpa. Vai falar o quê? Ele está doente. A maioria esmagadora desses transtornos são pecado. São frutos de comportamentos desorganizados, desalinhados com a palavra de Deus. Por fim, uma mente alimentada pela verdade precisa saber que Cristo é a expressão da verdade de Deus. Cristo é a manifestação máxima da verdade objetiva de Deus. Ele viveu essa verdade de forma prática em todos os aspectos da sua vida. Por isso, Ele pode colocar ordem no nosso caos. Ou você acha que Cristo não sabe o que é sofrer? Não sabe o que é ser rejeitado? O autor de Hebreus diz que ele foi tentado como nós em todas as coisas, porém sem pecado. É porque Cristo viveu essa verdade e manifesta essa verdade, que Ele coloca ordem na nossa vida. Cristo pode nos redimir, nos transformar, nos perdoar, nos curar, nos restaurar, nos salvar e por fim nos glorificar. Estaremos eternamente com Ele. Através de Cristo nós entendemos a descrição da mente do não salvo. E a gente pode começar a conferir. Será que a nossa mente está assim? Servindo ao Senhor? Ou ela é como a mente daquelas pessoas que não creem em Cristo? É pelo Evangelho que nós reconhecemos como é uma mente pecadora. Por exemplo, os não salvos são depravados, focados na sua carne, estão mortos espiritualmente, são hostis a Deus. Diga de passagem, hostilidade a Deus, hoje cada vez mais está dentro da igreja. Tem muita gente que você fala, mas a Bíblia diz, a pessoa fala, mas a Bíblia não pode fazer isso. Já tem pastores famosos dizendo que a gente tem que atualizar a Bíblia, porque a Bíblia ela é muito antiga. Charles Spurgeon já dizia que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã cedo, dizia Charles Spurgeon. Mas são hostis a Deus, tolos, loucos, endurecidos espiritualmente, cegados por Satanás. O mundo está cego por Satanás. E por consequência, inúteis, ignorantes e contaminados. Por isso, o primeiro elemento para a salvação, presta atenção nisso, é uma boa compreensão mental da verdade do Evangelho. O Evangelho nos atinge, nós entendemos essa verdade
e somos salvos por Cristo Jesus. Jesus nos disse em Mateus 13:19, quando alguém ouve a palavra do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado do coração. Já o texto de Romanos 10:17 poderia muito bem ser traduzido que a fé vem pelo ouvir um discurso sobre o Evangelho de Cristo Jesus, enfatizando novamente que a fé envolve pensamento e entendimento. É por isso que os crentes são chamados a estarem prontos a fazer uma defesa a todo aquele que pede para você dar conta da esperança que há em você. Se você tem a mente alimentada pelo Evangelho, você entende o Evangelho, você é alcançado por esse Evangelho. Em nítido contraste com a definição contemporânea de fé, a fé bíblica não é um salto no escuro, ela não é irracional. O mundo quer que a gente acredite nisso. O mundo quer que você acredite que o crente é acéfalo. Mas a própria galeria dos prêmios Nobel já cancelam o mundo. Não sei se você sabia, mas a maioria dos ganhadores do prêmio Nobel, nas mais diversas áreas, são cristãos. Homens e mulheres de Deus, que fazem ciência por causa de Deus e para a glória de Deus. A fé não é um encontro místico com o totalmente outro, ou o fundamento do ser. Também não é um otimismo psicológico, isso não é fé. Fé não é hipnose, pensamento positivo. A fé verdadeira é uma resposta fundamentada na verdade revelada na Bíblia. E a salvação resulta de uma resposta inteligente, inspirada pelo Espírito Santo de Deus para essa verdade. Jesus Cristo, o Verbo encarnado de Deus, é o repositório do que é verdadeiro. Em sua oração sacerdotal, Jesus disse ao Pai: a tua palavra é a verdade. João 17:17. No Salmo 19:9, Davi escreveu: os juízos do Senhor são verdadeiros. Enquanto o Salmo 119:151 acrescenta: todos os seus mandamentos são a verdade. A Bíblia é a verdade, porque o Deus da verdade a inspirou. E a verdade de Deus se manifestou em carne no Filho Jesus. Uma mente alimentada pela verdade, irmãos, é uma mente fundamentada em Cristo, fundamentada no Evangelho, na palavra, nas Escrituras, que confere aquilo que é dito no mundo com as verdades eternas já reveladas. A gente precisa fazer isso. Lembra dos irmãos bereanos? Paulo ia pregando, os irmãos bereanos iam atrás, vendo se era verdade. Isso confere. A gente precisa fazer isso. Para nós terminarmos, a verdade não é um mero pensamento ou uma ideia sobre alguma coisa. Também não é uma opinião ou uma mera análise superficial. A verdade sempre é objetiva, verificável e absoluta, porque Deus é a fonte de toda a verdade. O que nós deixamos entrar nas nossas mentes determina o que nós expressamos com as palavras e com as ações. Por isso o apóstolo Paulo nos chama a enchermos as nossas mentes com pensamentos verdadeiros, honestos, justos, puros, amáveis, de boa fama, virtuosos e dignos de louvor. É importantíssimo que analisemos o que nós deixamos entrar na nossa mente através da televisão, dos livros, da conversação, dos filmes, das revistas, da internet. E que nós substituamos os materiais daninhos por materiais úteis. Que nós substituamos as mentiras do mundo pela verdade da palavra de Deus. Por isso a gente precisa ler a Bíblia e orar. O escritor estadunidense Stephen Covey, certa vez disse o seguinte: semeie um pensamento, colha uma ação. Semeie uma ação, colha um hábito. Semeie um hábito, colha um caráter. Semeie um caráter, colha um destino. Se as nossas mentes estiverem alimentadas da verdade de Deus, o nosso destino é a eternidade de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos, a estarmos protegidos, vacinados contra toda essa mentira do mundo, e que tudo aquilo que é verdadeiro,
habite o nosso pensamento, hoje e todos os dias, para a glória de Cristo Jesus. Amém? Quero orar por você. Feche os seus olhos. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, porque mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui agora pelas horas da noite, para meditarmos nas Escrituras e para pedirmos ao Senhor que o Senhor nos encaminhe nessa verdade. Senhor, não permita, Senhor, que nós claudiquemos em erro, mas que nós andemos firmados na verdade eterna que é Cristo. Nos ajuda, Senhor, porque nós precisamos da tua boa mão a nos guiar. É no nome do Salvador Jesus que oramos. Amém. Amém. Louvado seja